mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem sido aí muito pedido pelos nossos alunos, que é qual o melhor tema? Qual o tema mais fácil, professora, para eu trabalhar no meu TCC? Se você tem dúvida, qual o tema para o seu TCC, fique comigo aqui que nós vamos então te dar algumas dicas. Bem, pessoal, sempre no início ali do semestre letivo, eu recebo muitas dúvidas dos alunos. Professora, me ajuda a escolher um tema para o meu artigo. Me ajuda, professora, qual o tema mais fácil? Qual o melhor tema? E aí sempre eu falo, depende. Por quê? Porque nós vamos ver aqui no vídeo que na hora de escolher um tema, eu preciso levar alguns fatores em consideração. Mas antes de levar esses fatores em consideração, eu preciso ter bem claro o que é um tema e o que é um assunto. Então, às vezes, os alunos confundem muito assunto com tema. Então, o assunto é algo bem abrangente, ele é mais abrangente. E desse assunto, eu vou fazer vários recortes e desses recortes eu vou chegar no meu tema. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Bem, pessoal, olha só. O que acontece? Na hora de determinar a escolha do tema, eu preciso levar em consideração alguns fatores, como qual a familiaridade que eu tenho com esse assunto que eu estou querendo trabalhar no meu TCC, qual a minha experiência profissional, eu já tive experiência profissional aí, qual a importância desse tema, desse assunto para a minha profissão, para a sociedade. Eu gosto desse tema, eu gosto desse assunto, faz parte da minha área de formação. Esse tema, ele é relevante? Então, pessoal, nessa hora eu preciso levar isso em consideração. Por quê? Porque se o aluno chega em mim e fala assim, professora, qual o melhor tema? Aquele tema, aquele assunto que é fácil e bom para mim, pode não ser para você. Por quê? Porque eu preciso levar esses fatores em consideração. Qual é a familiaridade que eu tenho com esse tema? Porque, por exemplo, para mim, um tema muito fácil vai ser contabilidade de custos. Eu posso trabalhar contabilidade de custo dentro das microempresas, dentro da indústria. Enfim, eu tenho uma infinidade de temas que eu posso trabalhar a partir desse assunto, que o assunto é contabilidade de custos, e a partir dele eu posso determinar o meu tema. Mas para mim é fácil, talvez para você vai ser um bicho de sete cabeças, contabilidade de custos, meu Deus. Um tema para mim fácil é contabilidade tributária, planejamento tributário, para você já não vai ser. Talvez para você vai ser legal você falar sobre marketing, falar sobre logística, sobre administração da produção. Então, tá vendo que é muito relativo quando nós falamos qual o melhor tema e qual o tema mais fácil, porque aquilo que é fácil para mim talvez não seja para você. Então, eu preciso fazer algumas perguntas na escolha do meu tema, para se chegar ao tema. Então, eu vou pegar ali o assunto. Então, qual a familiaridade que eu tenho com esse assunto? Qual a experiência profissional que eu tenho? Qual a importância que vai ter a minha pesquisa, esse assunto para a minha profissão, para a sociedade? Eu gosto desse tema, faz parte da minha área de formação? Se não faz, então não é melhor nem tentar. Tem relevância esse tema? Qual a relevância que ele tem? Então, eu preciso levar em consideração esses fatores. Para daí, pessoal, nós vamos ver, então, que a partir do momento que eu escolhi o tema, eu escolhi o assunto. Então, eu vou pegar algo amplo e vou chegar no específico. Para o quê? Para chegar, de fato, no tema do meu TCC. Eu vou fazer uma delimitação do tema. Então, eu vou pegar algo que é amplo, por exemplo, contabilidade de custos, e vou refinando esse assunto até chegar no específico ali no meu tema. Então, quanto mais específico eu for no tema, na abordagem do meu tema, melhor vai ser o resultado da minha pesquisa.
bibliográfica, vai ser melhor o resultado que eu vou apresentar. Então, eu posso pegar ali, ó, contabilidade de custo, e vou refinando, vou fazendo recortes. Ah, vou falar da contabilidade de custo nas empresas. Que tipo de empresa? A microempresa, tá? Então, eu já fiz um recorte. Mas microempresa no Brasil todo, no mundo? Ah, não, vamos fazer outro recorte aqui. Microempresa no Distrito Federal. Então, tá vendo que eu vou recortando para chegar a algo específico. Tá, eu vou usar a contabilidade de custo. O tema, o assunto é a contabilidade de custo. Mas o que eu vou utilizar? Vou falar sobre o custeio por absorção, custeio variável, sobre os tipos de custeio, os métodos que eu tenho ali. Vou falar sobre o que para microempresa. Ah, não, vou falar sobre a contabilidade de custo como uma ferramenta. Então, veja aqui no nosso slide, no nosso material. Então, olha só, pessoal, eu vou pegar algo amplo, que é o assunto, e desse algo amplo eu vou vindo e vou fazer diversos recortes. Para quê? Para chegar a algo mais específico, pontual. Por exemplo, aqui eu vou fazer um recorte espacial. Professora, o que é um recorte espacial? Bem, pessoal, o recorte espacial é o lugar da observação, o local onde ocorre o fenômeno, o aspecto a ser estudado, pode ser um município, uma região e tal. No nosso exemplo que eu dei aí, foi a região do Distrito Federal. Então, aí eu tenho aí outro tipo de recorte, temporal. Qual o período, qual a circunstância, em que fenômeno será estudado? Pode situar-se no tempo presente, foi agora, foi no passado, foi num período histórico, foi algumas décadas atrás. Então, qual é o período temporal, o recorte temporal? Posso fazer um recorte populacional. E o que é esse recorte populacional, pessoal? É a população a ser estudada como objetivo da minha pesquisa. Por exemplo, um conjunto de empresas ou determinado segmento da empresa, determinada população. Então, vou fazer um recorte populacional aí. Depois nós vamos ter o próximo recorte, que é o termo de estudo. Então, aqui no termo de estudo, eu vou inserir o termo, a palavra que vai deixar o início do meu tema mais importante, mais impactante. Então, eu vou usar uma palavra, eu vou usar um termo-chave para deixar o meu tema impactante. Então, eu vou pegar uma palavra-chave para deixar impactante já o início ali da apresentação do meu tema. E aí, olha só, voltando aqui, nós vamos, então, verificar o seguinte. Vamos criar aí uma delimitação do tema. Então, veja bem, eu vou pegar algo amplo, contabilidade de custos. Dessa contabilidade de custos, eu posso falar que eu vou utilizar ela como ferramenta, tá? O tema vai ser, o assunto é a contabilidade de custos, e desse assunto, eu vou falar da contabilidade de custos como ferramenta. Eu já fiz um recorte. Então, eu peguei algo amplo aqui e recortei e achei aqui que eu vou falar sobre a contabilidade de custo como ferramenta. Ferramenta em quê? Em qual tipo de população? Ah, o recorte populacional meu vai ser as microempresas. Já reduzi. Ah, em qual localização? Aí eu vou usar o espaço aqui. Vai ser o quê? Vai ser no Distrito Federal. Vai ser no Goiás, vai ser em São Paulo, vai ser num determinado município. Eu fiz mais um recorte para chegar-se, então, a outro tipo de recorte, que é o quê? Tá, microempresa no Distrito Federal. O Distrito Federal tem diversos segmentos, então eu fiz mais um recorte. Vou falar da contabilidade de custo como uma ferramenta para microempresas no Distrito Federal, para as microempresas que trabalham na área de confecções. Então, tá vendo que eu peguei um assunto e desse assunto eu fui fazendo recortes para se chegar a um tema. E a partir dessas palavras-chave, eu consigo agora montar um tema. Por exemplo, a partir desse recorte aí, nós podemos montar a seguinte
tema. Uma palavra-chave, utilização, eu vou colocar no início. Então, eu vou colocar a utilização da contabilidade de custo como ferramenta para o fortalecimento de uma microempresa do segmento de confecções no Distrito Federal. Então, tá vendo que a partir de um assunto, eu fui delimitando o meu tema, eu fui fazendo recortes para daí, então, chegar ao tema de fato aí do meu TCC. Um outro exemplo, eu posso pegar aqui um assunto. Qual o assunto? Ah, eu vou falar sobre o desemprego. Vou falar sobre o desemprego. Ótimo, perfeito. Esse é o assunto. Vamos fazendo um recorte. Vou falar sobre o desemprego no período da pandemia. Ótimo. Fiz aí pandemia. Mais outro recorte, tá? Desemprego é amplo. Pandemia também teve desemprego aí em diversos setores no período da pandemia. Aí eu posso fazer um recorte populacional, que eu posso falar sobre o desemprego nas escolas dos funcionários que trabalham ali da área administrativa. Eu posso falar sobre o desemprego durante a pandemia nas indústrias, no comércio varejista. Posso falar do desemprego nos restaurantes. Então, aqui eu fiz um outro recorte. Então, eu escolhi desemprego, que é o meu assunto. O primeiro recorte foi a da pandemia. Depois eu vou escolher um segmento, que é uma população, e eu vou falar sobre os restaurantes. E aí eu posso fazer ainda um outro recorte espacial, que é qual local. Então, eu posso falar sobre o desemprego na pandemia dos restaurantes no DF, né, no Distrito Federal, e vou usar ainda mais um recorte. Qual é o recorte? Vou usar o recorte de fatores. Então, eu vou colocar aqui fatores. E a partir daqui eu consigo montar o meu tema, porque eu tenho o assunto, que ele é abrangente, e vou fazendo recortes. Então, eu vou falar do desemprego na pandemia, somente de restaurantes do Distrito Federal e quais os fatores. Então, a partir daí, eu posso usar essa palavra como um termo, uma palavra que vai indicar, e a partir daqui eu posso falar que quais os fatores, ou qual o fator, quais os fatores para o desemprego em restaurantes do DF no período da pandemia. Já tenho aí, então, o meu tema. Quais os fatores para o desemprego durante a pandemia nos restaurantes do Distrito Federal? Quais fatores para o desemprego em restaurantes do DF durante a pandemia? Então, com essas palavras-chave, eu consigo montar, então, o meu tema, delimitar aí o tema do meu TCC. E aí eu vou deixar aqui para vocês algumas características de um excelente tema. E você vai me perguntar, professora, que característica que eu devo levar em consideração na hora da escolha do meu tema? Você vai levar em consideração a originalidade. O que é essa originalidade? É algo que é original, que é feito por você. E isso, na hora da banca, o professor e os professores que compõem essa banca, ele vai conseguir identificar se de fato é algo original, que é algo que você produziu, que você elaborou, que você pesquisou. Então, é aquela capacidade que você vai ter de surpreender a banca, dando o seu melhor nas suas condições. Porque o meu melhor é diferente do seu melhor, que é diferente do melhor da Maria, que é diferente do melhor do João. Mas a partir do momento que eu dou o meu melhor para fazer algo, isso é claro, isso torna-se visível ali na hora da apresentação do seu TCC. Então, você vai ter essa capacidade de surpreender, de contar como é que foi a elaboração do seu TCC. Outra característica é a viabilidade. Então, com a viabilidade do tema que eu escolhi, é possível ser executado essa pesquisa que eu escolhi como tema, que eu elegi para ser meu tema do meu TCC?
Por que, professora, que a senhora está falando isso sobre a viabilidade? Bem, pessoal, olha só. Imagine o seguinte, você é casada ou casado, tem filhos, trabalha 44 horas semanais, às vezes trabalha final de semana e ainda está no último semestre da faculdade. Eu te pergunto, se você escolher um tema muito complexo, que você não tem domínio nenhum, que você não tem afinidade nenhuma com o tema, e que você quer fazer uma pesquisa em campo, eu te pergunto, você vai ser viável? Vai ser possível ser executado esse artigo que você quer, essa pesquisa, de acordo com a condição que você tem no momento? Tem condições financeiras. Ah, professora, eu quero falar na minha pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa em campo lá na Bolsa de Valores. Você tem condições financeiras de ir lá, viajar, fazer essa pesquisa em campo? Então, eu preciso perguntar na escolha do meu tema se é possível ser executada essa pesquisa, se tem viabilidade, se eu tenho condições financeiras, condições com relação ao tempo, ao prazo que eu tenho. Então, quanto tempo eu tenho para fazer a minha pesquisa? É 6 meses? É 1 ano? É 3 meses? É 1 mês? Que tem gente que quer fazer o TCC em 1 mês. Então, eu tenho que levar isso em consideração. E a outra característica é a importância. Esse tema que eu escolhi, ele é importante, ele interessa para várias pessoas querem saber desse assunto que eu vou pesquisar, então eu preciso também verificar essa característica da importância, então da originalidade, da viabilidade de executar ou não essa pesquisa e a importância que a minha pesquisa vai ter para outras pessoas, para a população que eu estou estudando, para aquele grupo específico que eu estou estudando. Será que tem mais pessoas que estão interessadas em saber sobre esse assunto? Então, você precisa ter, claro, essas características aí para você ter um excelente tema. Então, você, na hora da escolha do seu tema, você tem que fazer todas aquelas perguntinhas que nós falamos aí, de que eu tenho afinidade, eu já tenho um conhecimento prévio sobre o assunto, é algo que eu já estudei, é algo que eu quero dedicar tempo para o estudo desse assunto. Então, você precisa levar tudo isso em consideração na hora da escolha do seu tema. Então, a dica é: escolha um assunto, a partir desse assunto, você vai fazendo os recortes. Tá, eu escolhi o assunto, é marketing. E aí, a partir desse assunto, você vai fazendo os seus recortes para chegar ao seu tema. Lembrando que tem que ser algo que seja possível de ser executado dentro do tempo que você vai ter para pesquisa do seu tema. Então, tem que levar em consideração tudo isso aí. Bem, pessoal, espero aí poder ter contribuído de alguma forma para esclarecer sobre a escolha do melhor tema para o seu TCC. Grande abraço e até a próxima!